Nesse vídeo, eu vou falar sobre a velocidade média. E a gente vai entender que a velocidade média é a razão entre o espaço percorrido, por um móvel e o tempo gasto para completar esse percurso. A fórmula que a gente usa é essa que eu acabei de escrever aqui. Lembrando um pouquinho do vídeo, do outro vídeo lá que a gente fala sobre os conceitos básicos, então voltando aqui, a velocidade desse carrinho aqui de corrida vai ser a razão, vai ser eu dividir esse espaço que foi percorrido por esse carrinho, tem um espaço inicial, tem um espaço final. Então essa variação aqui é esse deslocamento, dividido pelo tempo gasto para percorrer esse percurso aqui, para completar esse percurso aqui. Então, quando eu falo de velocidade média, eu vou usar essa fórmula aqui para a gente poder encontrar esse valor. Definindo as grandezas que a gente tem na fórmula, então Vm é a velocidade média, ΔS é o espaço total percorrido, o deslocamento, e ΔT vai ser o tempo total gasto no percurso. No Sistema Internacional de Unidades, a gente tem que a velocidade média ela é medida em metro por segundo. A gente tem que esse deslocamento ele é medido em metros e o tempo ele vai ser medido em segundos. A gente também trabalha com a unidade de medida quilômetro e a outra é a hora, Então, velocidade, a gente também pode apresentar, o problema também pode apresentar a velocidade em quilômetro por hora, esse espaço em quilômetro e o tempo em hora. Quando acontecer, da gente trabalhar com uma outra unidade de medida, na questão, a gente precisa saber o que está sendo pedido, qual a unidade de medida que está sendo pedida. A gente faz transformações, mudando de quilômetro por hora para metro por segundo ou de metro por segundo para quilômetro por hora. Para a gente poder entender, tem um exemplo aqui que fala o seguinte: uma viagem feita entre duas cidades distantes 300 quilômetros uma da outra e que o motorista tenha gasto 4 horas para percorrer essa distância, calcule a velocidade média do móvel. Bom, a gente tem na questão aqui, ele diz que as cidades estão distantes 300 quilômetros e esse motorista gastou 4 horas, para percorrer aí essa distância. Lembrando, que a questão na física, quando a gente separa as grandezas que a gente vai trabalhar, fica mais fácil. Então, esses 300 quilômetros vai ser o nosso ΔS, ou seja, vai ser esse espaço percorrido, esse deslocamento. As 4 horas vai ser esse tempo total aí, gasto, para percorrer aí essa distância. Ele quer que a gente calcule, a velocidade média, ou seja, a velocidade média vai ser a razão entre o deslocamento e esse tempo aí que levou para percorrer essa distância. Dividindo 300 por 4, a gente vai encontrar que a velocidade média é de 75 km por hora. Nessa questão aqui, repara que as unidades de medidas, elas não estão expressas, em metros por segundo. Bom, na questão, nesse exemplo aqui, ele não falou nada para a gente que a gente deveria transformar o quilômetro por hora em metro por segundo. Lembrando que essas unidades de medida aqui, metro por segundo, metro e segundo, são unidades de medida do sistema internacional. Mas a gente também pode trabalhar, pode acontecer igual nesse exemplo, trabalhar com o quilômetro por hora. Por acaso, na questão, se tivesse pedido para a gente expressar essa velocidade em metros por segundo, a gente ia usar aquela regrinha que eu já expliquei para vocês num outro exercício corrigido aí.
Quando a gente tem quilômetros por hora e quer passar para metros por segundo, a gente vai fazer uma divisão por 3,6. Quando a gente quiser fazer o contrário, né? Quando a gente quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente vai fazer uma multiplicação por 3,6. Bom, nesse exemplo aqui, ele não pede para a gente fazer isso. Então, a resposta é 75 km por hora. Se em alguma outra questão a gente precisar fazer essas conversões entre essas unidades de medida, então vocês já sabem aí o que é preciso ser feito.